Nós temos um personagem que explica a importância de sentir ódio. E hoje a psicologia dos animes traz pra gente um personagem que eu amo. Vamos ver o que ele fala sobre. Quando você tenta fugir do que é, você se torna prisioneiro do que não é. Tá aí uma frase que define uma parcela gigantesca da minha vida. Não queiram fazer isso, senhoras e senhores. Não queiram fazer isso. Eu sou Rafael, psicólogo, e nada é tão doloroso quanto ser machucado por alguém que deveria nos proteger. Hoje a reflexão é sobre o meu favorito de Boku no Hero, Shoto Todoroki. Tem spoiler de todo o anime de Boku no Hero. Vamos lá. Esse maluco é sensacional. A história dele é uma inspiração. Só realmente não curto esse primeiro nome dele, porque Shoto ficou muito ruim. Desculpa. Escolha, algo que muitas pessoas não têm. Todoroki foi mais uma das vítimas da cega ambição de Endeavor, e por isso ele é um personagem marcado pelo forte trauma psicológico, que acabou sendo marcado também em sua pele. Todoroki é reservado, introvertido, quieto, usa gelo, e por isso é o meu personagem favorito, mas ele se torna um personagem único, tanto pelo seu histórico quanto pelos seus poderes. Ele usa gelo, também usa o fogo, o oposto. O fogo e o gelo são arquétipos do conflito entre emoção e razão, entre impulso e controle. Exatamente. Ah, que bom que alguém notou também. Que era entre emoção e razão. Que o fogo era a emoção da pessoa, a impulsividade, a raiva, o sentimento queimando, e o gelo era exato oposto. Ah, que bom que alguém falou nisso. Fogo representa o ânimos, a força vital, o desejo, a raiva transformada em ação. O gelo representa a ânima, o recolhimento, o controle, a introspecção. É por isso que eu gosto de personagens com gelo. Tem uma filosofia de personagens com gelo serem mais calmos, tranquilos, mais discretos, como é o caso do Shoto. Mas como vocês sabem, o contexto dele foi muito complicado. Shoto Todoroki nasceu de um casamento que nunca deveria ter acontecido. É um casamento estritamente profissional e é um cara, filho de uma égua, que tenta fazer o filho perfeito. Como eu tenho raiva desse conceito. Com conveniência genética. Seu pai, o Endeavor, movido pela inveja e pela obsessão em superar o All Might, casou-se com Rei, uma mulher com individualidade de gelo, com o objetivo de gerar o filho perfeito, aquele que se uniria ao fogo e ao gelo, capaz de alcançar o topo que Endeavor nunca conseguiu alcançar até então. Por ser um bosta, frustrado, invejoso, filha da... Então, desde pequeno, Shoto foi tratado como um projeto, não como uma criança. Então, enquanto os outros filhos, os outros irmãos do Shoto, eram ignorados ou até maltratados, Shoto foi isolado e moldado de uma forma bem dolorosa e silenciosa. Desde a infância, Shoto foi treinado de forma abusiva por seu pai. Esse treinamento envolvia violência física e psicológica, isolamento das outras crianças e uma pressão intensa para que Shoto se tornasse o número 1. Então, Shoto não era uma criança, era um instrumento de sucesso genealógico. E aí, não... A palavra da história desse personagem reflete em mim de uma forma que é difícil até assistir. Ele sofria, os seus irmãos sofriam bastante por causa da negligência e principalmente sua mãe, a Rei. A Rei passou a sofrer emocionalmente de forma muito complexa com esse ambiente. Ela via em Shoto, especialmente no lado esquerdo, símbolo do fogo dos pais, a materialização do homem que a oprimia. Em um episódio traumático, durante um colapso nervoso, ela acabou jogando água quente no rosto de Shoto, deixando uma cicatriz. E aí logo depois ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Então o Shoto, além de ter que lidar com o pai, teve que lidar com a ausência da mãe e com a marca de tudo isso em sua pele. A infância de Shoto foi marcada por trauma interpessoal crônico vindo do próprio pai, uma figura que devia ser fonte de segurança para ele. Na neurociência do apego, esse tipo de trauma é chamado de trauma relacional precoce. O córtex pré-frontal ventral... Vou falar para vocês. Na sinceridade, eu quero muito ver esse vídeo, mas ao mesmo tempo tá
quase doendo ver o vídeo. O ideal, responsável por regular as emoções e tomar decisões morais, é profundamente afetado por traumas crônicos. Isso poderia explicar, no Shoto, o controle excessivo que ele tem das emoções. Ele reprime a raiva, o afeto e até o orgulho. Esse autocontrole rígido é, em parte, adaptativo. Foi o que manteve ele seguro na infância, mas impede o processamento neural da emoção. Por isso, Shoto parece calculado demais, sem expressão, distante. E aí, como consequência, o que seria óbvio, Shoto nasceu com aversão ao seu pai e com aversão ao seu poder de fogo que adivinha de seu pai. A parte dele do fogo o lembrava constante do abuso, da pressão. Não lembraria. Se você faz exatamente a mesma coisa que seu pai consegue fazer. E. Quem ia querer fazer isso? A expectativa sufocante de que ele não existia como pessoa, mas como um projeto. E aí o Shoto meio que decide apagar metade de si mesmo. Sua decisão de apenas usar o gelo não era meramente estratégica. Era um ato de resistência, uma afirmação de identidade. O frio meio que simboliza uma defesa pessoal, velho. É literalmente uma defesa pessoal. É um meio de defesa mental para ele conseguir seguir a vida dele. Ninguém quer ser frio. Acaba se tornando, porque precisa. Simbolizava o seu ato de congelar o passado, congelar a dor, congelar a influência do seu pai dentro de si. Seu pelo uniforme traduzia isso visualmente. O lado esquerdo coberto, sufocado pelo gelo, como se ele estivesse tentando amortecer a própria herança. Era uma forma dele dizer ao Endeavor que ele se recusava a ser moldado. E a relação com seu pai era tão contaminada que a simples presença do Endeavor fazia meio que seu corpo entrar em alerta. Não era apenas raiva, era uma resposta traumática. A mente de Shoto associava Endeavor ao medo e a invasão psicológica. Quando seu pai falava do propósito, é como se ele vivesse novamente a experiência da infância, uma sensação de não ter escolha. E vocês sabem o quanto que pra gente o senso de agência, ou seja, poder escolher o que você quer, é tão importante. Só que aí vem um ponto irônico da história. O fato dele lutar para não ser como seu pai fez ele se tornar parecido com seu pai sem perceber. Enquanto Endeavor buscava obsessivamente superar All Might, Shoto se dedicava obsessivamente a negar o seu pai. É como se fossem polos opostos da mesma compulsão. Ele se tornou frio, distante, indiferente às emoções dos outros, não porque fosse insensível, mas porque sua energia estava totalmente voltada para manter esse muro interno. Como alguns estudos mostram, quanto menos a gente tenta pensar em alguma coisa, mais temos chance de focar naquela coisa em si. E o ódio o exauria. E Nasa foi o primeiro a enxergar isso de forma direta. O olhar de Shoto era o mesmo olhar de Endeavor. Não o olhar de um vilão, mas o olhar de alguém consumido pela necessidade de provar algo, tanto aos outros quanto a si mesmo. Então o ódio do Shoto funcionava como uma espécie de combustível, mas também uma prisão. Esse ódio dava força a ele, mas ao mesmo tempo aprisionava ele em uma narrativa de dor. Ele sentia um ódio pelo pai sem poder escolher. E todos nós sabemos o quanto o sentimento de ódio por alguém é ruim, ainda mais quando sentimos ódio por alguém da família ou alguém muito próximo. Ninguém se diverte ou escolhe sentir raiva de alguém. É um processo que evoluiu com a gente e que tem como objetivo, inclusive, nos proteger. E essa raiva do Shoto não é apenas resposta ao abuso, mas também um marcador de significado. Esse ódio não nasce simplesmente da violência sofrida, mas do fato que essa violência veio de alguém que deveria ter sido o protetor dele. Nunca é apenas o que aconteceu, mas quem o fez. Shoto fala pouco, observa muito e mantinha... Nossa, eu tenho que respirar para poder falar dessas coisas aqui. Foi também um meio de defesa pessoal meu. Foi uma coisa que eu fiz comigo mesma. Eu me separei do mundo, eu me dividi do mundo para eu talvez não sentir tanta dor do mundo. E é uma das piores coisas que alguém pode se fazer. É algo que reprime tudo que você sente e joga para dentro do seu corpo como uma doença. Como um câncer. Nunca façam isso, tá? Tudo para si mesmo. Sua energia emocional era direcionada para a sobrevivência, não para a socialização. Era uma forma de proteção. Shoto também demonstra uma autoconfiança solitária. Ele queria sempre resolver as coisas por conta própria. É como se ele quisesse recuperar sua independência. Por isso, e aí, velho? Mesmo sendo calmo e equilibrado, Shoto também às vezes é duro, direto e até brusco em batalha. Sua ética heróica é contida, quase cirúrgica. Ele congela o inimigo, mas não prolonga o sofrimento. É quase como ele não quisesse causar a dor que ele sentiu nos outros. O momento da mudança do personagem ocorre quando ele encontra pessoas que meio que validam o sentimento dele. Shoto fica muito próximo de Midoriya e Lida, e ali ele forma seu primeiro grupo de pertencimento saudável. Estudos mostram que vínculos sociais seguros ajudam a reescrever padrões emocionais e reduzir a hiperreatividade
associada ao trauma. E foi exatamente isso que mudou o Shoto. Durante o festival esportivo da academia, Shoto enfrenta Midoriya em uma luta que se torna um divisor de águas. Midoriya, que representa esse herói movido por empatia e propósito, confronta ele com algo transformador. Midoriya cita: é o seu poder, não o do seu pai. Shoto naquele momento começa a entender que o fogo, ali naquele caso, por mais que adivinha de seu pai, era parte dele. Ali era o primeiro momento onde ele passava a tentar reconhecer sua própria totalidade. E aí esses vínculos... Quando ele dá esse sorriso ali de que tá curtindo a briga, é um momento libertador. Você vê ele sentindo pela primeira de fora meio que começam a dar mais sentido a ele, ainda mais pelo fato de ele não ter os vínculos familiares. Você já deve ter percebido algumas pessoas que têm famílias conturbadas e procuram nos amigos ou nas pessoas ao redor uma espécie de apoio. Conforme Shoto cria vínculos com Midoriya, Lida e Bakugou, e até com a mãe, o cérebro dele começa a substituir memórias relacionais de medo por memórias relacionais de apoio, amizade, senso de pertencimento, aceitação. Tudo isso ajuda a curar um cérebro traumatizado. E aí então, Shoto tem que lidar com a coisa mais difícil de fazer, ainda mais quando envolve alguém próximo a gente: perdoar. Ele passa agora a usar o fogo e o gelo como forma de entender que ele não é o seu pai, ele tem a sua vida própria, ele tem a sua a parte do perdoar a gente tem que trabalhar um pouquinho ainda, totalidade, né? Tudo isso fazia meio... parte dele, mas faltava esse perdão, que não necessariamente ele tinha que fazer, mas queria libertá-lo de alguma maneira. E perdoar nem sempre é a coisa mais fácil para nós seres humanos. E quanto mais uma pessoa é próxima da gente, mais difícil é perdoar. E vocês vão entender o motivo psicológico disso. Não perdoar envolve uma série de fatores inconscientes que acabam nos dominando. Porque ter mágoa e raiva de alguém pode ser algo saudável. Uma das razões pelas quais o perdão costuma ser mais difícil do que esperamos reside no fato de que perdoar é um ato essencialmente emocional. Teoricamente, se fosse racional, seria muito mais fácil perdoar. A pessoa faz algo a você, você perdoa. Não, sim, se fosse técnico, você só... eu avaliei isso e por meio disso segue a vida, mas não é assim que funciona. Uma das características centrais da psicologia humana diz respeito ao fato de que nosso mundo emocional muitas vezes age de forma bastante independente do nosso mundo cognitivo. Isso explica, em parte, porque frequentemente as pessoas fazem coisas com raiva que não fariam se estivessem em estado normal, ou porque as pessoas... É por isso que eu sempre prefiro deixar o meu momento de raiva, deixar meu momento irracional para processar os sentimentos sem fazer nada. Tipo, se eu tiver muito puta contigo, eu não vou gritar com você, eu não vou brigar com você na hora, eu vou falar: eu estou puta contigo, a gente resolve amanhã. Justamente porque eu nunca quis tratar nenhum tipo de ato irracional. Eu sei a quantidade de consequências que traz. Que valorizam seus casamentos se envolvem em atos de infidelidade. Em cada um desses casos mencionados, em nível cognitivo, a maioria das pessoas não diria que deseja conscientemente os resultados disso. Pro perdão é semelhante. Shoto não queria passar pela situação. Ele queria não sentir mágoa ou raiva pelo pai. Na verdade, ninguém quer. Conscientemente, muitas vezes queremos ser capazes de perdoar alguém. No entanto, emocionalmente, depois de sermos magoados por alguém que pensamos ter algum tipo de intimidade ou quem gostávamos de interagir com segurança, o perdão pode ser ainda mais difícil. Como mostra um estudo do pesquisador Glenn Daniel Gleiher, isso acontece em parte porque o afastamento entre pessoas que são parentes de sangue ou que costumavam ser melhores amigos é relativamente comum em nossos círculos sociais. E com isso, parte da razão do perdão ser muito difícil ou às vezes impossível reside no fato de que querer conscientemente perdoar alguém e ser emocionalmente capaz de perdoar alguém são muitas vezes duas coisas completamente diferentes. No caso do Shoto, perdoar o pai... Eu ainda não consigo perdoar. Eu tentei logicamente perdoar alguém, alguns alguéns, mas eu não consegui, não. Eu ainda vou conseguir. Eu sei que eu ainda vou conseguir. Mas por enquanto eu ainda não tenho o emocional necessário pra isso. Pra me sentir bem com isso, pra falar, tá resolvido. Alguém que deveria cuidar dele, torna ainda tudo mais difícil, pela questão do alto grau de expectativa. Quanto mais vocês têm expectativa sobre alguém, quanto mais você se importa com alguém, mais difícil é perdoar essa pessoa. E isso faz total sentido biológico. Estudos mostram que ser excessivamente indulgente, ou seja, permissivo, pode ter uma desvantagem evolutiva. Se você perdoar qualquer pessoa que o traia, poderá acabar sendo considerado um tolo, e as pessoas podem se aproveitar disso. Tal resultado tornaria os objetivos evolutivos de sobrevivência e reprodução muito mais difíceis. Por essa razão,
cristãos somos muito seletivos quando se trata de perdão. Como diz o antigo provérbio chinês, engane-me uma vez, a culpa é sua. Engane-me 2 vezes, a culpa é minha. Se o Shoto simplesmente perdoasse o Endeavor do nada ou de forma fácil, isso seria um problema, porque ele estaria reforçando o comportamento do Endeavor. O que faz o Endeavor mudar, inclusive, é o fato dos filhos dele, da mulher dele, não perdoá-lo de forma rápida, porque assim eles estariam reforçando o mau comportamento dele. Ou seja, se você quer perdoar alguém... Demorou muito. Foi pro final do anime o momento em que a família Todoroki realmente se refaz. Percebe como algo difícil? Entenda que é normal, é natural e você não está sozinho. Para o bem ou para o mal, nosso sistema emocional evoluiu para proteger nossos interesses evolutivos a longo prazo. Shoto mesmo admite que tentou, por muito tempo, enterrar esse rancor, agir como se nada tivesse acontecido. Mas emoções reprimidas não desaparecem, elas se reorganizam, aguardam e retornam quando são provocadas. E elas se juntam, tá? Elas se juntam. Outras pessoas o comparam ao pai quando mencionam suas semelhanças ou quando Endeavor tenta agir como se nada tivesse acontecido, a dor dele retorna, fica familiar. Ou seja, como mostram estudos, experiências afetivas não resolvidas reaparecem quando o contexto emocional é acionado. Não é algo que acontece racionalmente na gente, é visceral. É por isso que o Shoto usa uma maneira muito positiva. Ele vai perdoando seu pai à medida que seu pai vai mudando seu comportamento e mostrando de fato um arrependimento genuíno, não só por palavras, mas por ações também. Essa é a melhor maneira dele proteger tanto a si mesmo, quanto não ainda piorar o comportamento do pai. É por isso que a história emocional do Shoto é uma das minhas favoritas. Ele se reclui, fica introspectivo, sofre sozinho por causa do trauma, não aceita parte de si mesmo, depois ele começa a aceitar essa parte, depois ele começa a aproximar mais do seu pai, que tenta mudar, que tenta fazer diferente, e finalmente consegue se aceitar por completo e perdoar o seu pai. Shoto começa fragmentado, entre o fogo e o gelo, o amor e o ódio, o pai e a mãe, e termina inteiro, capaz de sentir tudo sem ser dominado por nada. É uma jornada de perdão sem esquecimento. Cara. Shoto, de fato, no final, se tornou alguém separado do seu pai, alguém com desejos próprios e com uma individualidade própria, que não se assemelhava a ninguém. Ele é único. Tudo isso com muito sacrifício, com muita dor, com muito controle, entendendo que a dor, principalmente, não desaparece quando é negada, mas sim quando é escolhida. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Sensacional. Meus parabéns por esse conteúdo. Ainda que tenha me doído um bocado, ainda que tenha sido doloroso, ainda assim valeu muito a pena.